a pessoa que comanda essa loja. Não, lá tem uma pessoa superior. Então, você vai chegar lá, você aqui é o gerente dessa loja, então ele vai se identificar para você. Então, se no mundo secular tem uma organização, por que a igreja não tem que ser organizada? Tem que ter organização. A igreja do Senhor, ela é uma organização. O que significa igreja? No grego, eclésia. No português, tirados para fora. Você foi tirado do mundo para a igreja. Você foi tirado do pecado para a igreja, para adorar, para glorificar e enaltecer ao Senhor Jesus. Eu acho muito bonito quando as irmãs, como chegaram aqui comigo domingo, acabou o curso, pastor, como já tinha acabado o curso, então poderia ir em nosso lugar assim. Pastor, nós vamos lá na igreja de fulano, né? Então, isso aí que significa? É um respeito, é uma honra, não é diminuindo, nem tampouco você está deixando de. Não, você está relatando o que você vai fazer depois do curso, de outro lugar. Então você está tendo respeito. Então Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Porque se você for fiel à sua liderança, Deus vai ver que você tem capacidade de ser um líder lá na frente. Deus vai observar na sua pessoa que você tem a forma de liderar também, porque você é obediente. Então, Deus vai colocar pessoas obedientes para você ser teu liderado. Amém? Por que Deus escolhe Davi para liderar o reinado de Israel? A história diz que Davi tinha uma qualidade importante. Ele foi colocado no rebanho do seu pai, Jessé, para cuidar de poucas ovelhas. Mas aquelas pouquinhas ovelhas que foi colocada a ele tinha responsabilidade. Uma das qualidades que Deus viu na vida de Davi foi o zelo. Ele zelava por aquilo que o pai dele colocou nas suas mãos para ele zelar. Então era zelo. Quando você começa a zelar pelas poucas coisas que foi colocando nas suas mãos, Deus vê que você tem capacidade de zelar por coisa grande. Quando você faz as coisas sem amor, sem reclamar, você está fazendo com amor para as coisas. Por isso que aqui, Bíblia, versículo 17 fala assim: obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que há de contar delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha, quando você faz algo para Deus dentro de uma igreja, que a tua liderança se coloca para você fazer, e você faz com alegria, você faz com amor, Deus está vendo. Deus está vendo a tua humildade, a tua simplicidade, e Deus vai te colocar lá na frente para te liderar. Amém? Louvado seja Deus. Mas quando você vê aquelas pessoas que não têm compromisso com a igreja, que não têm compromisso com a liderança, que vai na igreja quando quer, vai no culto quando quer, vai quando bem acha que tem que ir. Essas pessoas, elas não estão aptas para liderar futuramente algo que Deus vai colocar na mão deles. Por que tem crente que fica velho dentro da igreja e não cresce e não tem uma vida espiritual abundante? Porque não obedece, não tem uma vida liderada, não obedece pastor, então não obedece a Deus. Porque a Bíblia diz: se vocês não obedecer os vossos pastores no Senhor, você deve obedecer seu pastor quando ele está na presença de Deus, sim. Mas se ele tiver uma vida irregular com Deus, você não tem como obedecer ele. Mas ele estando com uma vida no altar, na presença de Deus, uma vida correta com Deus, com certeza sim. Amém? E lá no versículo 7 fala assim, 13 e 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém? Então, além de você ser um liderado obediente, você deve orar. Quando você fala assim, lembrar do vosso pastor, quer dizer que nós devemos orar pelos nossos pastores.
Eu tinha um pastor, na minha época, que eu aceitei Jesus, ele era meio leigo. Eu sofri muito na mão de pastor, mas eu nunca desrespeitei um pastor. Eu congreguei em alguns ministérios ali pentecostal, que um pastor, a ver com uma janta que nós estávamos jantando, ele chegou assim para mim: Frank, como tu é neguinho, tu é careca, tu não tem muito conhecimento, tu não tem condição de ser pastor, tu vai morrer missionário. Mas eu não respondi uma palavra para ele. Eu fiquei calado. Eu fiquei na minha, fiquei assim: tá bom, pastor, o senhor está falando, né? Mas Deus estava vendo que eu me esforçava. Deus estava vendo que tudo que Ele mandava fazer na igreja eu fazia. Deus estava vendo que eu me esforçava. Então Deus não olhou pelas palavras dele, olhou por aquilo que eu fazia com amor, com agrado dentro da igreja, da casa do Senhor. Eu obedeci a Ele. Eu nunca desrespeitei Ele, mas eu respeitava tanto Ele como a Deus. E foi por essa razão que quando eu perseverei, sendo humilhado, desprezado, mas eu nunca desrespeitei, nem desobedeci aquele pastor. E eu fiquei calado. Então Deus viu esse daí está apto para ser pastor. Né? Porque quando você tem a simplicidade, a humildade, você não é aquele obreiro respondão, não é aquela obreira respondona, você fica calado, Deus está vendo. Mesmo que ele esteja errado, mas você está sabendo que Deus é com você. Então, quando Davi se escondia nas cavernas, com medo da perseguição de Saul, Deus entregou Saul na mão dele. Mas Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele preferiu que ele não morresse na mão dele, mas morresse na mão de Deus. Morresse na mão de Deus. Então, mesmo ele estando errado, sem a presença de Deus, mas Davi respeitou. Davi não confrontou, nem afrontou, e nem tampouco ele fez alguma coisa contra Saul. Ele deixou que Deus fizesse com Saul, porque Deus faz. Então é por isso, igreja, que nós devemos obedecer, devemos estar debaixo de uma cobertura, porque Deus abençoa, Deus humanizando. Deus abençoa. Quando nós obedecemos uma liderança, quando nós obedecemos os nossos líderes. Na minha época, quando eu era missionário, eu pregava muito por aí, né? Por todo canto eu pregava. Eu chegava com o pastor da igreja: pastor, amanhã eu vou pregar em tal lugar, posso pregar? Você vai me dar sua bênção? Ele falou: vou te dar minha bênção. Ele te ajoelha aqui, então ele orava pela minha vida. Vai, meu irmão, tu está sendo abençoado pela igreja, pelo teu pastor, e Deus vai te usar lá. Quando eu chegava lá no local que eu ia pregar, Deus derramava poder, e ele tinha notícia, o pastor da época. Ele falou: poxa, eu fico feliz, porque Deus te usou, Deus fez grandes coisas para a tua vida, no teu ministério. Continue assim. Entendeu? Então, é um respeito, né? Quer dizer, aqui na igreja tem duas diaconisas. Eu não vou chamar para dentro da igreja: ô irmã Aniette, ô irmã Teca. Você vai chamar: boa noite, paz do Senhor, diaconisa, paz do Senhor, diaconisa. Você está vendo que na igreja tem uma hierarquia e você está respeitando aquele chamado que foi colocado àquela pessoa. Né? Se foi colocado para a irmã que louva a Deus, líder de louvor, ninguém pode tirar dela, só Deus. Porque ela foi levantada como líder de louvor. Então ela é uma liderança dentro da igreja também. Né? Eu não posso chegar com ela que já depois que levantar, olha, você não vai louvar, não. Ela é a líder do louvor. Então, eu como pastor tenho que respeitar. Eu não posso passar por cima dela. Né? Porque ela já foi colocada, ou foi colocado ele como líder de alguma coisa dentro da igreja. Não é verdade? Enquanto a pessoa estiver na presença de Deus, fazendo tudo certo para Deus, ela vai permanecer na frente daquele carro que foi colocado e otorgado a ele ou a ela. Né? Não é verdade? Então, é assim que funcionam as coisas de Deus. A história diz, irmão, vamos lá
Glória a Deus. Vamos lá em Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui, Timóteo. Só um minuto. Só um minuto, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Santo Deus. Louvado. Aleluia. Deus é fiel, né, amados? A característica do obreiro aprovado. Quando você ou nós obedecemos, nós estamos debaixo de uma cobertura, aquele pastor ou aquela liderança vai te observando. Então, Deus vai dizer para ele, levanta aquela obreira, aquele pastor, né? Vamos falar aqui. 2 Timóteo 2,15, quem pode ler para mim? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Exato. Então, quando você começa a se dedicar na Bíblia, na oração, você começa a buscar esses conhecimentos, tanto secular como espiritual, Deus te separa. Verdade. Deus começa a ver que você tem capacidade para ser obreiro. O que é obreiro? Obreiro é um pastor, obreiro é um levita, obreiro é um evangelista, um obreiro é um dirigente, obreiro é um cantor. Então eles são obreiros. Não é obreiro não é um cargo, obreiro é um chamado. Né? Para servir. Então, obreiros é um chamado. Então, por essa razão, apresenta-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Né? Então, quando você maneja a palavra da verdade, Deus contempla você e vê no seu coração que você tem capacidade para ser chamado e levantado a um cargo, a um ministério dentro da igreja. E quem vai fazer isso? É o pastor que está em oração pela sua vida, é o pastor que está apresentando você em oração na igreja, é o pastor que está te apresentando pela meia-noite, e Deus vai falar com ele, olha, está vendo aquela serva lá? Está vendo aquele servo lá? Ela está sendo fiel, ela está indo nos cultos, ela está buscando a Deus, ela está perseverando. Então, começa a investir na vida espiritual dela e começa a investir na vida espiritual dele. Quando você vê pessoas que não têm compromisso com Deus, são aqueles que vêm no culto quando der, chegam atrasados, não têm compromisso, fica de um lado e para outro, fica pirambulando de um lado e para outro. Então, essas pessoas Deus jamais vai levantar e jamais vai aprovar. Deus não vai aprovar pessoas que não têm uma liderança, que não obedece seu líder, que não congrega, não ceia, não participa do culto de doutrina, não se envolve em nada na igreja. Essas pessoas não têm compromisso com nada. Deus não levanta. Essas pessoas ficam na igreja anos e anos e não crescem espiritualmente, ministerialmente. Só os que estão no banco. Né? Olha aqui. São pessoas que eu estou vendo aqui, então Deus está levantando aqui, porque eu vejo que nós estamos investindo na vida espiritual dele, estão evoluindo aqui dentro, irmão. Glória a Deus. Eu vou dar testemunho aqui da irmã Lília, que para mim está com pouco tempo aqui, ela está se esforçando. Glória a Deus. Ela está buscando. E o Espírito Santo está vendo que ela está se esforçando. Você pode pensar que ela está tendo uma transformação na vida dela. Glória a Deus. E ela está se esforçando, ela vem na oração, ela vem no escuro, quando assim, né? Ela chega na hora certa. Então isso aí é compromisso com Deus e com a igreja. É compromisso com Deus. Quando as pessoas começam a ter compromisso com Deus, elas têm prazer de estar na casa de Deus.
Elas têm o prazer de fazer as coisas de Deus certo, de adorar o Senhor com amor e com sinceridade. Então é dessa forma. Amém? Então, são pessoas que estão se esforçando. Porque quando você vai numa igreja, você vê crente antigo lá no banco, e você vê ela não crescer, e vê o que está começando agora, vai evoluindo. Deus vê que ela está se esforçando. Glória a Deus. Né? Deus está vendo, e Deus vai levantar. Deus vai começar a levantar quando o defeito está estourando o ministério da pessoa. Né? Deus começa a ver que aquela pessoa está se esforçando. Deus falou para Josué, no capítulo 1, versículo 6 em diante: esforça-te, tem de bom ânimo, seja tu corajoso, esforça-te. Então, é a forma de Deus de você servir a Deus. Eu morava no bairro da Cachoeirinha e congregava numa igreja na colônia Antônio Leixo. E eu era jovem, tinha 22 anos. Eu já era evangelista lá. Da Cachoeirinha para o bairro da colônia Antônio Leixo é uma viagem, na época era muito longe. Ainda é longe de lá para cá. Ainda é longe. Mas eu saí de casa às 4 horas da tarde, peguei o ônibus, 5 horas da tarde e pegava um ônibus. Na época era 604. Eu ia embora para a colônia Antônio Leixo, chegava lá, os que moravam bem pertinho da igreja, chegavam atrasados. Chegavam atrasados na igreja. E Deus foi vendo esse lado nosso de compromisso e de responsabilidade com aquilo que foi confiado a nós e outorgado a nós pelo homem e por Deus. Deus vê que você tem capacidade. Se você tem compromisso com Deus e com a igreja que você congrega, Deus vai te abençoar. Deus vai começar a prosperar o seu ministério, porque você está obedecendo a Deus, você está dando honra àquilo que Deus foi colocar nas suas mãos. Mas quando você vê aqueles crentes que só faz murmurar, reclamar e não faz nada na igreja, esses aí, Deus nem olha. Aleluia, Jesus. Esses daí, eles vão ficar no banco esquentando até o tempo que Deus quer. Né? Então, se nós estamos dando testemunho de alguém, é porque Deus está vendo, né? Deus está percebendo. Eu admiro aqui, não porque é minha esposa, irmã, mas né, ela passa o dia trabalhando em pé e chega cansada. Bora, meu esposo, para a igreja. Ela vem com o maior prazer. Né? Glória a Deus. Então, Deus, ele vê isso também. Ele honra, Deus honra. Né? Ela vem com o maior prazer, mesmo cansada, mas ela está aqui auxiliando a gente na obra do Senhor. Né? Se ela fosse eu passo o dia trabalhando, você vai só para a igreja, eu vou ficar descansando. Mas eu nunca vi ela falar isso na boca dela. Né? Eu nunca vi ela falando isso na boca dela. Né? Então, isso agrada a Deus. Porque se você está sendo fiel num pouquinho que foi colocado nas suas mãos, Deus vai te colocar no mundo. Deus vai nos colocar no mundo. Né? Ontem eu postei um vídeo num grupo de um pastor que foi ungido a pastor numa live. Esse pastor é o missionário Alisson e a missionária Jean e Maria. Eles moram na Itália. Esses pastores são homens de oração de Deus. Tudo, eu casei com ela através da oração deles.